Bem, gente, na verdade o assunto parece que é mais direcionado às mulheres nesta noite, né? As mulheres de hoje que estão em plena atividade. O papel de tão grande importância, né? Da mulher dentro de casa, na sociedade, na igreja, enfim, aonde for necessário. Nós estamos vivendo em tempos que mudou muita coisa, né? E caiu por terra aquele machismo que havia antigamente, que talvez ainda existe um pouco em alguns países, mas pelo menos aqui no nosso Brasil, né? Nas Américas, nós temos visto que as mulheres estão tendo grande liberdade. E olhando para a situação dos dias em que estamos atravessando, para nós que lidamos com o povo, que lidamos com a igreja, que lidamos com tantas classes de pessoas e também tipos de pessoas, de culturas diferentes, eu vejo o desempenho da mulher no papel como igreja, como, na verdade, uma grande família, né? Falando novamente como que desse projeto que a minha esposa criou, que Deus colocou no coração dela, Mulheres no Divã de Deus, a gente está vendo como Deus tem trabalhado na vida de tantas mulheres, né? Uma coisa inédita o que Deus está fazendo. E eu tenho visto, sim, que a necessidade de se expandir esse trabalho, né? De se levar avante para outras cidades, outros lugares, porque a demanda é muito grande. E eu sei que se não fosse, na verdade, a esposa que eu tenho, o trabalho iria bem mais lento. E a necessidade hoje da obra de Deus de ter uma companheira, uma mulher que venha responder na altura da demanda, né? Isso é algo raro, mas Deus tem nos dado. Eu estava meditando nessa tarde nas grandes mulheres de Deus que a Bíblia nos mostra, né? As passagens bíblicas que falam de mulheres que sempre tiveram um papel importante nos projetos de Deus. Deus fez o seu projeto da família, né? Lá no Jardim do Éden, há mais de 6.000 anos atrás. Já a nossa primeira matriarca estava lá, sendo criada da costela do Adão, né? Sendo colocada ao lado como adjutora, quer dizer, aquela que completa, para começar, então, a grande tarefa mundial, através dos milênios que vêm se passando, e hoje, nos nossos dias, a minha oração é que Deus levante mulheres, mais e mais, na igreja, onde é a nossa área de trabalho, né? Que tenham a sabedoria, o conhecimento e a disponibilidade das mulheres que a gente conhece, que foram usadas grandemente por Deus na história sagrada da palavra de Deus. Eu sempre digo que o ministério de um pastor, de um homem, não é simplesmente 50% a participação da mulher, é 80% ou mais, né? E todo pastor, todo homem de Deus, todo o chefe de família, todo o obreiro que tem uma mulher dentro de casa sábia, né? Que tem uma mulher que procura andar na presença de Deus, esse homem é privilegiado. E com certeza ele vai produzir muito mais para o reino de Deus, ele vai produzir mais na empresa que trabalha, ou seja patrão, ou seja empregado, ele vai ter condições de fazer um trabalho com muito mais qualidade, seja qualquer área que ele colocar a mão, se tiver uma mulher sábia do seu lado. Se tiver uma mulher que tenha comunhão com Deus, vida com Deus. Porque muitas pessoas dirigem a nós palavras boas, e outras talvez não tanto. A gente ouve de amigos, a gente ouve de parentes, palavras às vezes que tentam nos colocar para cima, nos ajudar, né? E isso é bom, eu considero uma coisa muito boa. Mas quando é a palavra da esposa, quando é a palavra daquela mulher que mora debaixo do mesmo teto,
Ah, isso é uma diferença muito grande, muito grande. Faz uma grande diferença, né? As palavras boas das pessoas são importantes, mas a palavra da nossa esposa muda tudo, né? E eu tenho visto que Deus, amados, Ele tem trabalhado em vários casamentos, em várias famílias, e por que não dizer até mesmo na igreja, usando a palavra das mulheres. Mulheres que têm palavras direcionadas por Deus. Começando por dentro de casa, né? Vamos fazer um negócio. O homem, muitos homens são muito de negociar e não gostam de dar muita satisfação para a esposa, né, dona Márcia? Mas a palavra da esposa, às vezes é uma resposta de Deus para nós, né? E tem mulheres que, depende do tratamento que recebe, ela tem um tesouro dentro dela. Tem um tesouro grande escondido. Mas tudo vai depender, falar um pouco para os homens agora, porque tudo vai depender do tratamento, do relacionamento que tem com o esposo. Se ela tem confiança de falar, se ela tem liberdade de falar, de colocar o que tem na mente, no coração. Muitas vezes há casamentos frustrados, frustrado na área emocional, frustrado no amor, frustrado na área financeira. Por quê? Porque a mulher não tem liberdade de falar e colocar para fora o tesouro que está dentro dela. É desconsiderada. E eu quero chamar a atenção aqui, se tem alguns homens nos ouvindo, que o bom seria que tivessem muitos chefes de família nos ouvindo, né? Porque eu, como pastor, eu atendo muitas famílias, muitos casos, e eu vejo que a desconsideração da parte masculina com a parte feminina, o desprezo é muito grande. Sendo que, se você ouvir ambos os lados, na maioria das vezes, as mulheres têm muito mais argumento, têm projetos que seriam muito mais convincentes, que redundaria numa grande bênção para a família, mas elas não têm liberdade para falar. Ou se falam, não são ouvidas. Porque ouvir quer dizer colocar em prática, não é só escutar, né? Então eu quero aqui chamar a atenção dos homens, pais, chefes de família, moços que estão noivos aí para se casar, que olhem o que diz a palavra de Deus, que é para nós ser bons ouvintes. E esse ouvido afinado para ouvir começa ouvindo a pessoa amada, que você vai querer casar, que você é casado, porque problema seríssimo surge porque os homens muitas vezes ouvem todos e quando chega a vez de ouvir a esposa, já estão cansados, não querem ouvir, não consideram, acho que é simplesmente mais uma conversa, e geralmente é onde está a raiz da coisa. É onde ele vai descobrir o segredo para beneficiar a vida dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho. E isso são segredos que ficam ocultos por anos a fio. Aí quando surge um agravamento do relacionamento, né? Aí quando a mulher já está saturada, né? Ou às vezes vice-versa, que vê que vai perder, aí começa a escutar, a dar atenção, a tratar melhor, e muitos ainda conseguem salvar o casamento, né? Salvar certas situações, mas perderam 10 anos, 15 anos, mais, de uma vida bem melhor, por falta de compartilhar, por falta de ouvir. Esse famoso ditado, dizer, não vou dar os gostinhos, não dá o braço a torcer, é mulher, eu sou homem. Esse tempo já passou, meus irmãos, viu? Esse tempo já passou. A única coisa que diferencia o homem da mulher é o sexo diante de Deus. Deus colocou o homem como cabeça, mas é para ele amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? Já pensou se Jesus não escutasse nós? Ele é o noivo, é o cabeça da igreja. E se ele dissesse, isso é conversa fiada dessa mulher, dessa igreja, eu não vou escutar. Nós estava tudo morto, nós estava perdido. E a Bíblia diz que é para o marido tratar a mulher como Cristo trata a igreja. E o único que ouve
que senta do nosso lado, que está sempre querendo sentar e nos abraçar, colocar a mão no nosso ombro e conversar e ouvir nós falar, é o noivo, é o Senhor Jesus. E nós, como marido, temos que fazer esse papel, tratar a nossa esposa assim. E nós vamos ver que muitas vezes Deus vai falar conosco pela boca da nossa esposa, né? Só que eu estou me referindo a uma mulher sábia. Eu estava vendo a história de Débora, né? Abigail e tantas outras, e até mulheres que não têm nome na Bíblia. Somente ficaram as suas ações. Porque, na verdade, queridos, tem gente que se preocupa muito com o nome, né? Divulgar o nome. Mas olha, tem mulher que não tem nome na Bíblia, mas as ações delas falam tão alto que fazem cerca de 5.000, 4.000 anos. E ainda até hoje é um aprendizado incrível o que estas mulheres fizeram, né? Quando Joabe, mandado por Davi, foi atrás de Seba, que havia conspirado contra o reino, né? Ele chegou em Abel-Bet-Maaca, que era uma das cidades fortificadas, para destruir a cidade por causa de um homem. E imagina, a Bíblia não relata nem a história quantos 1.000 habitantes havia naquela cidade. Mas que tivesse 1.000, 2.000, 3.000, não sei quantos mil habitantes, né? Entre todos, a Bíblia fala claramente, no meio de soldados, no meio de machão, porque o camarada é muito machão até um ponto, né? A hora que vê o perigo, né? Tem hora que apela para qualquer coisa, ou se esconde. A Bíblia vai e diz que uma mulher sábia gritou dentro da cidade. Eu vejo aqui, meus amadas irmãs, meus irmãos, que tem hora que a mulher tem que ficar calada, viu? Tem hora que a mulher tem que ficar calada, né? E tem hora que o homem também tem que se calar. Mas tem hora que a mulher tem que gritar. Não gritar palavrão, mas tem hora que o perigo está tão perto e é tão grande o mal que está vindo, que se a mulher ficar calada, não só ela vai sofrer, mas toda a sua família. E pode sofrer uma geração inteira. E essa mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia. E quando cercaram a cidade, né, estava tudo apavorado dentro da cidade. E, na verdade, os soldados cercando a cidade, criaram tranqueira contra a cidade, né? E ninguém fazia nada. Aí chega Joabe. Ela soube que Joabe chegou junto. Aí quando Joabe chegou, ela gritou. Porque tem uma coisa. Tu tomar uma atitude na hora certa. Se ela gritasse por soldado, não ia acontecer nada. E quem sabe eles iam matar ela junto. Mas quando a Bíblia diz que quando Joabe chegou, ela gritou. E chamou pelo nome do comandante. Então, irmãs, tem coisa que não adianta ficar atirando à toa. Tu tem que ir na fonte do problema. Tu tem que ir aonde está a fonte do problema e aonde tem solução. Foi o que a mulher sábia gritou para Joabe. E disse, é tu, Joabe? Então, queridos, a gente está vendo nesses últimos dias uma gritaria de dor e de sofrimento. Pessoas que não sabem o que vai fazer. Uns apavorados, a gente faz algumas visitas de pessoas que estão em depressão, apavorado, que vai morrer, que outros vão morrer e não sabem o que fazer. Tenha confiança que o Senhor te chamou para uma grande missão. Seja uma mulher sábia. Agora é a hora de ficar na presença de Deus. Tem hora de gritar para os homens, mas tem hora de gritar aos pés do Senhor Jesus, viu? Essa mulher gritou para Joabe, viu? Mas a hora de hoje, as mulheres sábias de Deus não vão ficar falando, apavorando o marido, apavorando os filhos, apavorando os vizinhos, parentes. É hora das mulheres de Deus que são sábias gritar aos pés do Senhor Jesus.
Se tu for aos pés do Senhor, tu vai no lugar certo. Ali tu pode gritar e despejar todo o teu medo, tua preocupação, e o Senhor vai livrar a tua vida, os teus filhos, a tua casa, quem sabe até uma igreja, uma família inteira, pelo clamor, pela posição. Tem hora que a posição é pular em cima do muro e gritar. Tem hora que a posição é cair de joelho e chorar aos pés do Senhor. Tudo depende de conhecer o tempo e a hora. E nesse momento só vai vencer aquela mulher que for sábia. Porque se nós olhar o livro de Provérbios, ali quando fala da mulher, né, virtuosa, não diz, e até eu nem achei na Bíblia até hoje, quem sabe até eu me esqueci, que os homens edificam a casa. Ali diz que a mulher sábia edifica a casa. O homem tem a responsabilidade, desde o jardim do Éden, de trabalhar e ganhar o pão com o suor do rosto, de sustentar, de manter a casa, dar o sustento. Mas para a mulher foi dada a tarefa, a missão, viu? De edificar a casa. A mulher sabe, edifica a sua casa. Então, o momento agora, queridos, é das irmãs que conhecem a Deus e das que não conhecem começar a conhecer a Deus, ter mais comunhão, mais intimidade com Deus para edificar, para segurar a sua casa em pé. E não sair espalhando terror, e não espalhar o terror dentro de casa, não demonstrar medo. O medo existe, mas tu não precisa demonstrar para ninguém, né? Então, o medo vai se ausentar pela fé no Senhor Jesus. Que nós possamos, nesses dias, ver a igreja, ver as famílias ancorada por mulheres sábias, viu? O marido passa fora 10 horas, 12 horas, 8 horas por dia, mas quando ele chega dentro de casa, tem uma mulher com um semblante alegre. O filho pode estar com febre, os filhos podem estar doentes, o mal pode estar rondando, mas ela mata no peito, está ali com um semblante alegre, sempre pensamento positivo, porque o nosso livramento, o nosso recurso não vem dos seres humanos, viu? Não vem de recurso humano, vem do Senhor Jesus. E a mulher que ora é uma mulher que conhece a Deus. E a mulher que conhece a Deus, ela confia no Senhor. Ninguém confia em alguém sem conhecer. E eu tenho visto mulheres que conhecem realmente a Deus, que nunca tem uma palavra negativa, mas sempre uma palavra positiva, de ânimo, de força. O vento está soprando, mas a sua casa está firme, né? E assim por diante, quantas mulheres... Abigail, né? O nome dela já diz tudo. Abigail quer dizer motivo de alegria, ou aquela que é a alegria. Abigail teve um casamento um tanto difícil, na verdade. Isso não significa que se o teu casamento foi com uma pessoa de uma outra índole, ou com uma pessoa que não tem muita graça, ou não tem muita sabedoria, não significa que tudo está perdido ou que a casa vai desmoronar. A Bíblia diz que Nabal, que era o marido de Abigail, Nabal quer dizer louco, loucura. E ela, motivo de alegria, ela era casada, casou com esse homem. Porque muitas vezes antes do casamento é difícil de conhecer, né? As pessoas do casamento mostram uma coisa e depois que casa começa a se revelar quem são realmente. Começa a mostrar o verdadeiro Sebastião que está dentro, né? E Abigail certamente foi assim, né? Não sei se Nabal era muito bonito, porque geralmente as pessoas olham para a estética, né? Mas ela, a Bíblia diz que ela era bonita, né? E depois de casar, né? Para quem honra o casamento, porque o casamento não é um simples ato de assinar os papéis ou de chegar na frente de um altar. O casamento é um patrimônio de Deus, que Deus não entrega só para a mulher ou só para o marido, ele entrega para o casal. É como uma pérola preciosa que ele entrega, isso aqui, ó, que Deus vai requerer de volta, que o patrimônio que ele tem neste globo terrestre não é a natureza, não é ouro, não é prata, não é casa, não é carro. O patrimônio que Deus tem o primeiro é a família, né? E a igreja, o segundo é a igreja. E a igreja é composta de família. Então, essa pérola, Deus entregou para o casal, o casamento. É por isso que ele disse, até que a morte os separe. Então, para quem honra, quer honrar a Deus, ele honra o casamento, né? E Abigail estava ali,
sofrendo, os empregados todos sabiam que Nabal era um homem louco, muito mais ela sabia, mas levava a coisa equilibrada, controlada, porque a mulher sábia não grita fora de hora, né? E de certo, quando Nabal vinha chegando, acalmava tudo, né? Ó, não fale nada, não mexa, não conte para ele o que aconteceu, porque senão vai piorar o problema, que nem a sunamita, né? Passou pelo marido e disse que o marido disse, que tu vai? Eu vou no nome de Deus. Mas o que tu vai fazer? Eu vou lá. Eu quero falar com ele. Porque diz a Bíblia que ele já era um homem velho. O filho tinha morrido. Se ela conta, era capaz de dar um infarto e perder o marido também. E ela foi contar para a pessoa certa, foi contar para Eliseu. Depois que o menino ressuscitou, aí ela contou para o marido. Ó, ele morreu, mas já está vivo, não te assusta. Né? E assim foi Abigail. Né? Acalmava, não conte, não digo nada. E quando chega a notícia que Davi ia destruir a sua casa, viu? Eu não sei para quem eu estou falando nesta noite. Né? Eu tenho o prazer, talvez, de falar para bastante pessoa, poucas, não sei, não, mas que o proveito desta palavra não precisa ser para muitos, mas para os poucos que forem, se nós colocarmos em prática, vai dar certo. Isso funciona e é do agrado de Deus. E a Abigail, né, estava nessa situação e quando o mal chegou, a Bíblia diz que Davi já vinha marchando com 200 homens para matar todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino, destruir toda a sua casa, por causa da afronta de Nabal, que não quis dar os víveres, né? Não quis mandar os mantimentos pelos moços. E ela, eu fico vendo a capacidade dessa mulher, irmão. Porque quase sempre, diante de uma afronta, diante de um problema sério, e muito mais como esse, grande parte de mulheres e homens esmurece, perde o tino, perde a lucidez e não sabe o que vai fazer. Não, tem pessoas que desmaiam, outros se apavoram, uma grande parte foge e se esconde. E o que tem de gente sofrendo porque sempre foge dos problemas, nunca enfrenta o problema cara a cara. E a virtude de Abigail, porque nós temos que ser fiel ao Senhor, mas nós temos que ter determinação. Só ser fiel não resolve muitas vezes na hora do aperto. Tu tem que ter calma e paz para saber o que vai fazer no momento que a adversidade chega. E eu já vou adiantar uma coisa aqui, que os problemas vêm para que seja revelado a riqueza que tem dentro de certas mulheres que estão dentro da igreja, que servem a Deus, que estão ali muitas vezes com tesouro escondido, com a capacidade enorme de administrar, de resolver problemas, de ajudar na hora do aperto, mas tão quieta. E por isso que Deus manda o problema. Abigail não registra que ela tinha passado por isso. Mas chegou um aperto tão grande e ela botou para fora. Ela demonstrou quem era a verdadeira Abigail. Era uma mulher rica, era uma mulher bela, mas ainda o mais importante não tinha aparecido, que é a capacidade de administrar os pensamentos, de não se desesperar e ter uma resposta rápida para que a morte não alcançasse a sua casa. É isso que precisamos nos dias que estamos vivendo. É isso, sair da sonolência, sair da dependência de A ou B, e procurar depender do Senhor Jesus, que Ele é que dá sabedoria, é a saída na hora certa. Procurar administrar nossa mente e não deixar o apavoramento tomar conta da mente, do coração, afetar nossa vida de tal forma que muda o semblante, não sabe o que vai fazer, fica apavorado, e isso só vai aumentar o problema, porque daí afeta o marido, afeta os filhos, afeta o pastor, afeta a igreja, porque uma pessoa desanimada, uma pessoa assustada, assusta muita gente, irmão. Uma pessoa desanimada vai desanimando tudo, viu? E a Abigail, pelo contrário. Né, Márcia? Quer falar? E que tem algo que me chama muita atenção na história de Abigail. Pode falar. Além de tudo isso que eu estou ouvindo, é que ela tinha reservas. Ela tinha... Hoje nós diríamos que tinha conteúdo. Porque se ela não tem nada,
que ela só pegou e preparou. A Bíblia diz que ela pegou os pães, pegou as uvas, pegou não sei o quê. Ela tinha tudo pronto já. Ela não sabia que aquele dia ia chegar o tendel lá na casa dela. Ela não sabia, né? Ela não sabia. Mas ela já estava com tudo preparado. Eu vejo assim, o quanto é importante nós, mulheres, ir trabalhando isso em nós. Né? E ela tinha essas reservas, porque quando chegou o tendel, foi a reserva da casa dela, uma das coisas que evitou a tragédia, porque quando ela chega, ela tinha um presente para dar para Davi, e aplacou a ira através do argumento e também do presente. Era tudo que ele queria, né? Então, ficou pensando assim, a importância dessas reservas na nossa vida, como mulheres, né? Enquanto tá tudo bem, enquanto tá tudo em paz, às vezes a gente não se preocupa muito com a reserva, mas a Abigail estava preparada para aquela hora. É verdade. Eu vejo, sabe, Márcia, uma coisa importante também na vida dela, o respeito que ela tinha da parte dos empregados. Né? Porque os rapazes que vieram falar com ela não disseram nada para o Nabal, não foram falar com o patrão, que ele era o chefe da casa. E sabia que para ela podia falar. Sabia que ela ia ter uma resposta. Sabia que alguma coisa ela ia fazer para resolver o problema. Vejo, deixar de confiar no homem, no patrão. Eles confiavam em Abigail. Eles sabiam que mulher ela era. E como tu disse, ela tinha em reserva, né? Alimento, algo que precisou, justo era o que precisava. Davi não mandou pedir dinheiro. Ele queria comida. Né? E é o que ela tinha guardado. E ela pegou da reserva, né? Deu ordem para os rapazes, colocou na jumenta e foi ao encontro de Davi. Eu quero chamar a atenção aqui das irmãs e de todos que estão ouvindo, irmãos, que os problemas, não adianta empurrar para amanhã, desviar e deixar para depois. Nós temos que ir ao encontro dos problemas. Viu? Porque... Por que nós não precisamos ter medo? Por que a gente pode ir ao encontro? Porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus, antes de encarar uma situação, ele já teve um tempo de joelho na presença de Deus. E quando tu tira tempo de joelho na presença de Deus, tu te levanta e vai encarar o problema, porque quem vai na tua frente é o Senhor Jesus. Deus disse uma certa feita para Davi, né? Quando ele tinha que guerrear contra os filisteus. Ele disse, tu vai até tal lugar, onde tem uma plantação de amoreira, e tu fica lá. Tu não encara o problema, tu não sai para a guerra enquanto eu não te der um sinal. Como que diz, enquanto eu não chego. Quando tu vê um barulho na copa das amoreiras, um barulho de cavalaria, tu sai porque daí o Senhor é contigo. Daí o Senhor chegou e vai sair na tua frente. E Davi ficou ali. E os filisteus vinham vindo. E vinham vindo. Mas Davi conhecia Deus. Ele sabia como Deus era estrategista e não falhava. E daqui a pouco ele viu um estrondo na copa dos amoreiros da cavalaria. O exército celestial chegou e saiu na frente dele. Aí ele saiu e venceu a batalha. E toda mulher de Deus, homem de Deus, que conhece a Deus, quando ele se levanta para encarar o problema, antes, na frente dele, o Senhor Jesus já vai. E tratar o caso conosco como homens e pessoas comuns é uma coisa. Agora, tratar o caso com o nosso líder, com o nosso general, com o nosso irmão mais velho, aonde ele chega, os demônios já vão debandando. E a batalha está ganha. Só que tu não ganhou a batalha na hora, tu ganhou de joelho dentro do teu quarto. Tu ganhou lá pedindo perdão para o esposo, para a esposa, se consertando, porque não adianta querer ir brigado para a guerra. Né? E a Abigail fez uma coisa ali que, assim, ó, ela nem sonhava. Ela nem pensava no que ia dar, viu? Ela se descobriu a si mesma, viu que ela era mulher de coragem, viu que ela não fugia do problema, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus era com ela, e outra coisa, ela nem sonhava que com aquela atitude ela ia livrar a casa dela da morte e ela ia parar num palácio como rainha, esposa de um rei. Então, invista hoje tudo que tu puder na presença de Deus, a tua sabedoria, a tua coragem, o teu tempo, principalmente de leitura, de estudo, de oração, de jejum, invista, porque o projeto de Deus não é só isso que está acontecendo hoje.
Tu nem tem dimensão de que aonde que vai parar esse projeto. O Senhor pode te colocar como a prefeita da cidade, como uma governadora do estado, como uma presidente da república. Aqueles que servem a Deus não têm uma mente engessada dentro de um potezinho. Tu está olhando num leque aberto que alcança nações. Tem uma dimensão no horizonte que Deus tem preparado, viu? Abigail fosse pensar só naquilo ali, talvez seria desmotivada, só por medo de que acontecesse um desastre, né? Mas ela se colocou como uma verdadeira defensora na hora certa e não chegou gritando e dizendo que era fulano de tal, que era rica. Pelo contrário, tem hora que tu não pode querer mostrar quem tu é. Tu tem que se abaixar, se humilhar e mostrar que Jesus é na tua vida. Davi não viu uma mulher prostrada, ele viu Deus na vida daquela mulher. Pode falar, Márcio. Não, uma outra coisa que me chama a atenção é que a Abigail, a Bíblia diz que ela foi andando e ela estava montada em um jumento. E aí agora te ouvindo me vem na minha mente a importância de nós sabermos em quem nós vamos se apoiar. Em quem nós vamos se apoiar. Porque o jumento, ele tinha firmeza para caminhar, para andar, para carregar carga, para subir, para descer. Era só um jumento. Mas naquele momento era o que ela precisava. Não adiantava um cavalo todo bonitão, uma carruagem. Não era isso. Ela precisava agora de um jumento que ia dar firmeza. E a gente, como mulheres e homens também, precisamos prestar atenção no que nós estamos nos apoiando. No que nós estamos nos afirmando. Quando tu estava falando ali sobre Davi, que foi esperar o barulho na Copa das Amoreiras, ele estava depositando toda a confiança dele no Senhor. Se o Senhor der um sinal, é nele que eu estou me apoiando. E essa mulher também sabia, ela agiu com sabedoria. Quando ela coloca em cima do jumento e sai andando, ela sabia que o jumento tinha condições de levar ela com firmeza. E às vezes, muitas mulheres estão se frustrando, muitas famílias não estão alcançando seus objetivos, seus alvos, porque estão se apoiando em coisas que não estão dando sustentação. E acabam que vão andar um pouquinho, mas daqui a pouco cai, desanda, perde até as reservas, inclusive, porque não consegue chegar no destino, que é o lugar que precisa chegar para uma solução, enfim, né? Verdade. E quando ela chega, né? Me chamou a atenção que quando ela chega na presença de Davi, diz a Bíblia, né, em 1 Samuel, capítulo 25, que ela desce do jumento, se ajoelha e coloca o rosto no chão. Então, amados, as posições sociais, financeiras, enfim, nomes e fachadas e cargos, são efêmeros, são limitados e tem momento que não vale nada. Às vezes nós temos que nos despir dessas coisas, descer do salto e colocar o rosto em terra. Viu? O rei Davi ele representa o próprio Senhor Jesus. Ela se humilhou, viu? E o rei ouviu ela e disse, por causa disso tu vai morar num palácio comigo. Né? Então, essa mania de ostentar uma postura de grandeza, muitas vezes, diante de certas batalhas, nós vamos ser derrotados se nós não nos dobrar, não esquecer o nosso nome, esquecer quem somos, né? E deixar que somente o nome do Senhor apareça nas nossas vidas. Podem te ameaçar, te atirar pedra, podem fazer o que quiser contra a tua vida. Te abaixa, te ajoelha, te dobra diante de Deus. E as pedras vão passar por cima, não vão te atingir. Viu? E assim por diante, né? Débora, aquela profetisa, coisa linda que aquela mulher fez. O que eu fico pensando que, na maior parte das vezes, Deus tem que enviar batalhas, guerras ferrenhas, problemas seríssimos para despertar essa mulherada que está aí, né? Eu dou graças a Deus pelas mulheres que congregam conosco ali, que não dá para dizer qual que
que está parada ou não, porque está todo mundo, graças a Deus, trabalhando, umas mais, outras menos, mais de perto, outras na oração, Deus tem despertado, e eu estou vendo assim, como disse Elias, o barulho de uma grande chuva, um grande mover de Deus. Mas na maioria Deus tem que enviar adversidade, enviar problema sério para a mulher poder se descobrir. Porque Deus não quer usar fulano ou beltrano para fazer tu vencer a tua guerra. Deus sabe que tem armas dentro de ti. Deus quer usar o que já Ele implantou dentro de ti. A capacidade, né? Alguém se contenta, eu já faço isso na igreja, já faço isso, Deus está bom. Não é isso, irmãos. Olha a Débora, né? Que quer dizer a abelha, aquela que gera algo doce, né? Do hebraico é a abelha, a Débora. Olha o que ela era, profetisa, tá? O que mais? Juíza. O que mais que ela era? Mãe também. Mãe, né? Ela era uma comandante ali, ela era um grande personagem. E Deus olhou para ela e disse, tem mais uma coisa. Não é só isso, tem algo a mais. Tu não bateu no teto. Agora eu vou mostrar, tu vai ver quem é realmente a Débora, qual é o meu projeto, e tu vai descobrir dentro de ti algo que tu nem tinha notado e nem sonhava. Uma comandante do exército. Não tinha um homem para comandar a gente. Mas dentro de Débora tinha um comandante. Amém. Tinha uma capacidade de comando, tinha uma capacidade de guerrilheira, estrategista. Viu? Nem Baraque não quis avançar. Baraque, se olhar por um lado, vão dizer que foi covarde, mas por outro lado, se olhar, ele viu que Débora não precisava nem ele ir, tinha em Débora tudo que o exército precisava. Viu? Tanto que ele disse, eu só vou para a guerra se tu for comigo. Eu não admiro Baraque tanto por ele reconhecer, mas admiro a capacidade e o que tinha em Débora. E ela nunca sonhava que ela ia sair na frente de uma batalha. Uma mulher sair na frente de uma batalha. Então, não tenha por perdido a dor e o sofrimento, viu? Não tenha por perdido as afrontas, as guerras que vêm contra a tua vida. E Deus é campeão em fazer, em despertar inimigo contra as nossas vidas, para despertar dentro de nós o potencial que está morto, que está dormido, que está silenciado, e a gente se acomoda, e se Deus não mandar os espinhos, a águia novinha nunca vai bater asa e não vai sair do ninho. Então, assim, e sempre Deus trabalha, porque se depende do caso, Deus usar um vizinho ou alguma coisa, tu não vai dar muita bola. E às vezes Deus vai usar teu marido, a tua mulher, um filho, aquilo que mexe no teu coração, para despertar algo que está dentro de ti. Para que tu te conheça, e o que está faltando hoje em dia não é capacidade, e nem tão pouco chamada. O que está faltando é as mulheres descobrir quem elas são realmente. Satanás sabe disso e por isso cria N entretenimento e coisa para desviar daquilo que Deus tem projetado. Viu? Umas se envolvem com isso, outras se envolvem com aquilo. É bonito a mulher andar bem arrumada, mas tem uns que se envolvem só com a beleza, com a estética, com a academia, e com mais aquilo, com aquele outro, né? E o envolvimento com as coisas de Deus, com a oração, com a busca, com a leitura da Bíblia, com o estudo da palavra, que vai despertar algo tremendo dentro dela, né? O poder de ensinamento, o conhecimento para ensinamento, o alcance para resolver problema, o alcance para conhecer o emocional da pessoa que tem que ser ajudada. Isso só vai acontecer se tu, muitas vezes, Deus vai ter que permitir. Uma depressão, uma coisa triste, uma angústia, um troço, que daí tu vai ter uma experiência com Deus próprio e vai se descobrir a si próprio, e tu vai usar as armas que já tem dentro de ti para vencer essas mazelas, e que daí vai ser usado por Deus, e a chamada é urgente o que Deus tem. Então, não espere ou não despreze o que Deus quer fazer, né? Se Débora não tivesse ido para a guerra,
Deus não tivesse falado com ela, ou se Baraque tivesse enfrentado, ela nunca ia saber, né? Mas dali um pouco, tu não vê mais a Débora como uma guerreira, como uma comandante. Depois de vencida a batalha, tu vê ela como uma compositora. E Deus tem todas essas etapas na nossa vida, viu? Deus tem a etapa que tu profetiza, tem a etapa que tu tem que te colocar como guerreira, enfrentar o inimigo e levar o exército inimigo de ré para o lugar dele, mas tem o tempo de cantar. Amém. Viu? A última etapa na vida de Débora, ela virou compositora e compôs um dos mais lindos cânticos que tem na Bíblia Sagrada. É o Cântico de Débora, viu? Que fala sobre a guerra, sobre a vitória, e fala até sobre o choro da mãe de Cícera, que era o comandante inimigo, né? Deus vingou. Então, ela não sabia que ela era uma guerreira, ela sabia que era profetisa, sabia que era uma juíza, mas não sabia que era guerreira e não sabia que era compositora, cantora, viu? E Deus tem muito mais para a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo. A guerra não terminou e depois da guerra vem um novo cântico. E está chegando a hora, vai ser lá em cima, que nós vamos cantar o grande hino da vitória na presença de Deus. Né? Amém? Amém. Amém. Né? Glória a Deus. E assim por diante, se nós for falar sobre a vida de tantas mulheres, né? Joquebede, para que não salientar a vida daquela mulher corajosa, né? A sabedoria e a astúcia, né? Na verdade, eu estava dando aula segunda para o nosso curso ali dos obreiros, eu falei sobre o que complementa a sabedoria, né? Que a sabedoria é composta de conhecimento, entendimento e também tem um pouco de astúcia, né? A astúcia ela serve tanto para o lado bom como para o lado ruim, né? E Joquebede foi astuciosa, né? Ela fez o que fez, mas ela sabia que Deus ia tomar uma providência, que Deus não ia deixar perecer o projeto daquele filho, né? Que ela largou no Rio Nilo. E teve a ideia de fazer um cestinho e a coragem de largar no rio, né? E a astúcia de mandar a filha correr para acompanhar, né? E tal mãe, tal filha. Porque os filhos ficam se espelhando na mãe, viu? Se a filha vê tu entrar para o quarto, dobrar o joelho e ficar uma hora orando e chorando, com certeza essa filha vai ser uma mulher de oração, viu? E a filha sabia que a mãe era uma mulher corajosa e correu e não teve medo de chegar junto à princesa, né? E falar para ela as palavras que falou e trazer o irmãozinho de volta para a própria mãe criar. Esse é o Deus que nós servimos, né? Então, confiando no Senhor, teus projetos não estão perdidos, viu? Pode até descer rio abaixo, mas vai bater lá e vai voltar para a tua mão, porque é Deus que escreveu esse projeto, viu? E amém. Quem foi Moisés? Né? Quem foi Moisés? Grande líder, né? Um grande homem que Deus disse que com profetas e outros, ele falava por sonhos, por visões, mas com Moisés falava cara a cara. Aleluia. Tremendo, né? Então, eu creio que tem Joquebede de Deus, tem muita mulher de Deus, tem a Sara de Deus aí, né? Tem mulher que diz, eu já estou velha, eu não já fiz o que tinha que fazer. Sara tinha 90 anos, quando deu o filho, né? 90 anos, né? Quer dizer que em Deus nós podemos gerar até o fim. Até o fim. Não importa a idade. Para dizer que eu não posso produzir, não posso gerar, porque tenho... Não, em Deus nós podemos. Com certeza. Então, sabe que... Pode falar. Ele é o que criou o corpo, o ser humano, né? Ele que criou a genética, né? Que criou os nossos órgãos. Então, para ele, traduzindo para o mundo espiritual, né? Nós podemos gerar filhos espirituais até descer a tumba, ou até o arrebatamento, né?
O que manda é uma vida de comunhão com Deus, né? A Bíblia fala sobre as pessoas que têm o ventre preguiçoso, né, que não gera nada, mas que nessa última hora o Senhor possa despertar, como disse o apóstolo Paulo, né? Sentia dores como de parto para gerar os filhos espirituais, na oração, na renúncia, no aconselhamento, na mensagem, nas palavras, dia e noite, sem se cansar. E eu disse agora esses dias na igreja, na quinta-feira, que eu estou disposto. Eu já estou com meus 60 anos, mas eu tenho desejo de pregar dia e noite, se precisar, até o último dia da minha vida, até o arrebatamento. Fazer tudo que eu posso pela obra de Deus, porque a única coisa que vai nos acompanhar são as nossas obras, né? E que Deus possa despertar mulheres dentro da igreja, desse contexto de igreja, de cristianismo, né? Não olhe só para a igreja que nós cuidamos, para os irmãos, mas para as igrejas do Senhor Jesus que está espalhada sobre a terra, com vários nomes, denominações, mas a noiva do Cordeiro é uma só, né? Não estamos anunciando placas, estamos anunciando o grande e poderoso nome do Senhor Jesus. É Ele que faz a diferença. É Ele que vai nos levar para a glória. É com Ele que vamos morar, né? Amém, irmã Márcia? Posso continuar mais uma hora? Eu continuo. Passou rápido demais esse horário, gente. Meu Deus. Eu sou grata a Deus, né, pela vida do meu esposo estar aqui trazendo a palavra, pela vida dos amigos, amigas, pastoras que estão conosco, amigos, pastores também que estão conosco, de várias cidades, de estados diferentes, amiga lá do Rio de Janeiro, Niterói, a Lide, também a pastora Valéria, lá no Paraná. Gente, eu sei que é muita gente aí, foi passando aqui, eu fui observando alguns, mas para nós é uma alegria grande ter vocês com a gente. E tenho certeza que Deus tem ministrado o nosso coração, bênção de Deus. E se Deus quiser, nossa próxima live vem aí, tem uma pérola que será entregue para nós. Mas fica aqui o nosso abraço, eu quero agradecer de coração pela tua voluntariedade, pastor. Tu não leu os comentários, mas os irmãos estavam aqui, alguns com muita saudade de ti, porque tu quase não aparece. Um abraço, pastora Valéria. Amo você também. E muitos com muita saudade. A gente sabe que Deus tem levantado mulheres, né? Em várias dessas irmãs que têm participado. Eu, na verdade, eu acompanho, não muito de perto, mas um pouco eu acompanho a Márcia, né? No contato com essas mulheres do Rio, de tantos lugares, de outros países também. E esses dias eu disse para ela, mas eu estou com a vontade de ouvir a oração daquela irmã lá da Inglaterra, parece, de Portugal, né? Portugal. Meu Deus do céu, na verdade, parece que, eu vou falar uma coisa aqui que talvez tenha homem que não vai concordar, mas parece que as mulheres estão muito na nossa frente, viu? Para orar, para pregar, uma abertura na mente, uma coisa, e é isso que eu peço, irmão, que Deus levante mulheres, já tem levantado muitas mulheres. Eu, particularmente, eu paro para ouvir uma mulher pregar, né? Paro para ouvir uma mulher orar, as orações que a Márcia recebe aqui tem me impactado, sabe? Então, que a minha... Quero deixar um convite, que eu acho que tem gente que não sabe que orações são essas. Nós temos o grupo Amigas de Oração, né? E o Lázaro está dizendo que está aí com a gente também, a Carla. O grupo Amigas de Oração, e nós oramos todo dia. Ó, tem gente que já quer a segunda live aí contigo. Que tem mandado, as irmãs têm mandado áudio no WhatsApp de oração para mim, orando por mim, por ti, e olha, uma coisa que me impressionou, que eu estava precisando ouvir, né? A Leide, que é a Mike, agora não me lembro quem é a Mike que mandou, tem mandado uns áudios, eu digo, olha como Deus trabalha. É isso que é sabedoria, né? Porque alguém pode dizer, é só oração, mas palavras que se encaixou justamente na necessidade daquilo que eu estava precisando que orasse por mim, né? E que as irmãs, Márcia, continue, que esse grupo possa triplicar em número de mulheres no Brasil, em outros países, na América Latina, nossa aqui, né? Que é uma necessidade tão grande. Eu tenho andado por esses países da América aqui, é de chorar, gente, é de chorar, de ver o que o diabo está fazendo com as pessoas, né? Altares, como eu vi na Bolívia, altar onde matavam as crianças, queimada para demônios, altares banhados de sangue inocente. Eu saí de lá impactado, eu chorei de ver essas coisas. E o meu desejo é de evangelizar esses países onde ninguém prega, lugares que ninguém quer ir,
E se a oração dessas mulheres for intensificada, logo nós vamos ter recurso de mandar missionário, de pregar, de ganhar. Amém. Glória a Deus, eu sei que vai ser tremendo. É só o começo de tudo que Deus vai fazer ainda, né? Eu sei que a esperança nos move a fé, né? A fé nos move. E eu agradeço todo o meu coração mesmo aqui, a companhia de vocês, a companhia aqui do meu esposo que traz a palavra. Bênção de Deus, olha, nós somos ministrados muito pela tua vida, eu sou ministrada pela tua vida muito. Louva a Deus porque tu é uma pessoa que me impulsiona, né? E tu me impulsionando, eu consigo também impulsionar muitas mulheres. E sou grata a Deus de todo o meu coração pela tua vida. É inexplicável a forma como eu me sinto apoiada e impulsionada para seguir adiante. E se estamos indo e seguindo, é porque Deus está conosco e tem um marido aí do ladinho dizendo, vamos lá. E eu quero agradecer. Obrigado pelo convite, obrigado pelas boas palavras. Isso nos anima, viu? Amém. Obrigada, gente.